Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 19 de julho de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Boa Nova. Hoje é o nosso estudo de número 18. Nós estamos no capítulo que retrata a luta contra o mal. Esse capítulo hoje já é a nossa terceira aula. Acredito que talvez iremos finalizar esse capítulo hoje. E rogando que o nosso Senhor Jesus nos conduza neste trabalho que ora iniciamos. Então nós estamos em um diálogo entre Judas Tadeu e o nosso Senhor Jesus. Judas no questionamento sobre os espíritos perversos. A indagação dele era: Senhor, não dá para transformar, adiantar, fazer com que esses perversos se tornem bons e resolver essa pendência? E aí Jesus nos deu uma aula semana passada e vai finalizar essa aula hoje, quando ele diz assim: Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos. Inquiriu admirado o apóstolo. Jesus diz que sim. Aí ele vem novamente: mas não seria justo convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertessem à verdade dos céus? E aí Jesus, o mestre, sem se surpreender com essa observação, passou a responder essa indagação de Tadeu. Então, continuando Jesus: que diríamos de um rei justo e sábio que perguntasse a um só de seus súditos pela justiça e pela sabedoria do reino inteiro? Entretanto, é natural que o súdito seja inquirido acerca dos trabalhos que lhe foram confiados no plano geral, sendo também justo se lhe pergunte pelo que foi feito de seus pais, de sua companheira, de seus filhos e irmãos. Andas assim tão esquecido desses problemas fáceis e singelos? Aceita a luta sempre que fores julgado digno dela, e não te esqueças que em todas as circunstâncias de que construir é sempre melhor. Vamos lá comentar. Ele começa com uma parábola. Que diríamos de um rei justo e sábio que perguntasse a um só de seus súditos pela justiça e pela sabedoria do reino inteiro? É natural que o súdito seja inquirido acerca dos trabalhos que lhe foram confiados. Ou seja, Tadeu, tu não vai responder pelo planeta. Tu vai responder por aquilo que Deus te deixou responsável. Porque nós perdemos muito tempo criticando, acusando e tentando resolver, ou tendo a pretensão de resolver o problema do mundo. Então, nós não seremos chamados à conta para responder o problema do mundo, mas seremos chamados à conta para responder sobre os trabalhos que Deus nos confiou. Quase sempre lar e profissão. Família. E isso foi o que Deus nos chamou. Entretanto, é natural que o súdito seja inquirido acerca dos trabalhos que lhe foram confiados. No plano geral, sendo também justo se lhe pergunte pelo que foi feito de seus pais, de sua companheira, de seus filhos e irmãos. Andas assim tão esquecido desses problemas fáceis e singelos, simples, que é a família? Tu está te preocupando com os espíritos trevosos e você está realizando o trabalho com a tua família? Tu não está dando conta nem de fazer esse trabalho simples, que é a família? E está querendo resolver o problema do universo? Essa chamada que Jesus dá a ele.
aceita a luta sempre que fores julgado digno dela. Então ele coloca a luta como algo assim digno. Olha, tu foi digno de ser chamado para esse testemunho. O bom combate. Tu foi digno disso. Ou seja, tu mereceu isso. Mereceu mesmo, é mérito. Não como forma de castigo, mas como forma de oportunidade de crescimento. De crescimento. Porque é através do convívio com o outro que eu vou me burilando. E quanto mais agressivo esse buril, mais rápido eu fico lapidado. Trocando em miúdo, quanto mais difícil a pessoa que convive contigo, melhor buril ela é. Ela que eu estou falando é a pessoa, tá? Entendemos isso? Muitas vezes as pessoas se envolvem com as atividades de caridade, das atividades da casa, seja espírita, católica, né, que vai ajudar o outro para se livrar do problema de casa. Ela não quer enfrentar o problema que está lá em casa. Então ela se arvora a resolver todos os problemas dos outros para não enfrentar o que ela tem lá em casa, né? Como ele está dizendo aqui, como ele diz, né? Não esquece dos teus pais, da tua companheira, dos teus filhos, dos teus irmãos, né? Todos nós carregamos feridas na alma. Uns mais e outros menos, mas carregamos. Então esse é o primeiro ponto. Como nós temos essa enfermidade, normalmente o que nós buscamos? Eu quero que o outro que convive comigo fique melhor. E eu não faço a pergunta se eu sou o melhor. Se eu estou melhor. Se eu estou contribuindo para. Eu sempre estou acusando o outro, mas eu já olhei para o meu umbigo para saber se eu sou boa peça? Para saber se eu sou uma mãe legal? Um pai legal? Uma irmã legal? Um irmão legal? Uma esposa legal? Um esposo legal? Porque sempre essa necessidade de querer que o outro se modifique. E aí, toda vez que eu estou olhando para o outro e exigindo do outro, eu estou deixando de fazer o trabalho maior. Quero olhar para o meu umbigo, ver as minhas necessidades e começar a mudar. E família é a oficina. Dentro de casa, as pessoas que estão comigo são pessoas que são o meu buril. E na Índia, nós sabemos que a cultura é casou, vai morar. Olha só. E tem que fazer o chá. Olha só. Então a nora odiava a sogra. E a sogra, para não fugir do comum, odiava a nora. E ela decidiu procurar um guru. E ela disse: eu odeio a minha sogra e quero matá-la. Mas eu gostaria que ninguém descobrisse. Ele disse: pois não, eu vou lhe dar um chá. Você vai dar esse chá para ela. Todas as tardes você tem que oferecer o chá para a sogra. Você vai dar esse chá para a sogra. Mas a partir desse momento, para que não levante suspeitas, você começa a tratar a sogra muito bem. E ela perfeitamente gostou disso. Em 6 meses, sua sogra estará muito doente e vai a óbito. Ela adorou. E aí ela começou a dar o chá, levou o chá, começou a fazer o chá e ofertava com muito carinho. E começou a cobrir a sogra de muita amorosidade, de muito isso. 2 meses, a sogra estava apaixonada por ela. E ela estava apaixonada pela sogra. Já chamava de manhinha. Manhinha, deixou de ser indiana.
E aí ela se arrependeu do que fez, voltou lá com o mago e disse: pelo amor de Deus, modifique, me dê um antídoto, eu não quero que a minha sogra morra, eu adoro, ela é uma mãe para mim. Ele disse, mas o que aconteceu? Ela mudou muito. Ele disse: não foi a sua sogra que mudou, foi você que mudou. E ele disse: não se preocupa, que o chá era vitamina. Era só o tempo de você perceber que quem tinha que mudar era você. Então, nesse processo de convivência, se eu, enquanto eu estiver criticando e pedindo que o outro melhore, eu estou deixando de fazer a parte mais necessária e a que me cabe, é eu me tornar um ser humano melhor. Entendeu? E aí tudo vai se ajustando. Então eu não posso e não devo e não tenho o direito de cobrar do outro. Por isso o Evangelho nos diz: seja indulgente, tolerante para os erros alheios e severo para com os vossos. Então não adianta eu estar criticando meu pai, criticando minha mãe, criticando meu filho, criticando minha filha, criticando o fofo, criticando a fofa, criticando a fofete, a fofolete. Não adianta. Eu tenho é que me modificar para aprender a conviver com o erro alheio. Porque cada um vai responder pelo seu erro, não pelo erro do outro. O súdito vai ser chamado para responder as suas responsabilidades e não pela responsabilidade do reinado todo. É isso que Jesus está querendo nos dizer aqui. Ele continua: andas assim então tão esquecido desses problemas fáceis e singelos? Aceita a luta, sempre que fores julgado digno dela, e não te esqueças, em todas as circunstâncias, de que construir é sempre melhor do que destruir. Então, sempre que no teu movimento que tu fores fazer, que nós iremos fazer esse movimento foi de destruir, não é bom. Porque você pode destruir a imagem de alguém com a tua língua. Como é que eu posso amar alguém destruindo a imagem dessa pessoa? Aonde eu encosto, eu estou fofocando, dizendo. E às vezes essa pessoa é um ente querido. E eu estou sempre denegrindo a imagem. Então isso é destruir. Construir é diferente de destruir. E ele diz: construir é sempre melhor. Eu quero acabar com o meu casamento. Isso é destruir. Não é legal. Construir é melhor. Ah, mas está difícil. Quem disse que ia ser fácil? Quem disse que isso aqui é o paraíso? Se eu pegar aqui um casal, de quantos anos você tem? 30 anos. Eu vou perguntar: doeu? Com certeza eles vão dizer: muito. Porque não existe relacionamento perfeito para ninguém. Todos têm altos e baixos. Você é casada? O povo que é mais antigo, mais casado. Quanto doeu? Doeu. Fez sacrifício? Fizemos. Teve renúncia? Muita. Não é verdade? Muita. Porque não adianta, é isso. Casamento, convivência é isso. Seja que relacionamento for. Até com você mesmo, se você ficar sozinho dentro de casa, tu entra em crise contigo mesmo. Chega uma hora que tu não me suporto mais. Não me suporto. Convivência e relacionamento é isso. Então, é isso que nós temos que entender. A vida é feita realmente de sacrifício e de esforço. Constantemente. Isso aqui não é o paraíso. Sinto lhe falar. No mundo tereis aflições, mas tende bom. Eu venci. Tadeu contemplou o mestre, tomado de profunda admiração. Pô, Jesus, isso pegou pesado.
Seus esclarecimentos lhe caíam no espírito como gotas imensas de uma nova luz. Senhor, Disse ele: vossos raciocínios me iluminam o coração. Mas terei errado externando meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos? Não devemos então convocá-los ao bom caminho? Não devemos então convocá-lo ao bom caminho? Vamos ver o que Jesus responde. Toda intenção excelente Redarguiu Jesus. será levada em justa conta no céu, mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Provocar, diligenciar, ou seja, meu filho, vou respeitar aqui acreditando no que tu falaste sobre a tua intenção, mas não vai provocar Deus não. Não vai querer dizer para Deus o que Ele deve ou não deve fazer. Tenho aceitado a luta como o Pai me envia e tenho esclarecido que a cada dia basta o seu trabalho. Nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações dos que se comprazem na treva. Reuni-os em todas as circunstâncias e oportunidades, suplicando para o nosso esforço a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. O adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias. E por isso, embora não o tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples e os de boa vontade, nunca lhe fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho, de que Deus nos julga dignos. Vamos comentar? Tenho aceitado a luta como o Pai me envia e tenho esclarecido que a cada dia basta o seu trabalho. Se nós pegarmos lá Mateus, leia aí para mim, Mateus capítulo 6, versículo 34. Olha como está essa anotação. Lá no finalzinho. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Mas olha a diferença. A cada dia basta o seu trabalho. A palavra é essa. Não é o mal. A cada dia basta o seu trabalho. E é tão interessante que aqui, se você for ler esse versículo todo, esse capítulo, esse versículo, ele está falando do trabalho. Que ele diz assim, olha. Por isso vos digo, lá em Mateus, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haver de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valei vós mais do que elas? Então ele sai, é lindo essa passagem aqui que Jesus orienta. No final ele diz, a cada dia basta o seu trabalho. Seu trabalho. Não é o mal. Tem alguma parte que diz ao seu cuidado. Ao seu cuidado. E aqui, Mateus. Mateus, ele fala, cada dia basta o seu mal. Agora o mais interessante aqui é ele dizer assim, Tadeu, eu sou o mestre, o maior que já esteve aqui. Ele não fala, mas Jesus é o maior. E ele humildemente diz assim, Jesus, ele diz, olha, tenho aceitado a luta como o Pai me envia. E tenho esclarecido que a cada dia basta o seu trabalho. Então, ou seja, não fica questionando a Deus. Aceita. Aceita o que a vida te traz e enfrenta. É pro teu bem, enfrenta essa luta. Tira um 10.
Não pede para ele afastar. Pede sim para ele te ajudar a enfrentar e bater um 10, que é esse o propósito. E o que percebemos? Enquanto não aprendermos a lição, nós não iremos mudar essa página. Ela vai ficar. Até aprendermos e tirarmos um 10. Nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações dos que se comprazem na treva. Olha, nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações do que se comprazem na treva. Reuni-os em todas as circunstâncias e oportunidades, suplicando para o nosso esforço a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. Ele disse, eu nunca me reuni com um grupo para estar evocando espírito, para estar provocando espírito. Nunca. Isso é Jesus falando. E ele diz, reuni-os em todas as circunstâncias e oportunidades, suplicando para o nosso esforço a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. Aí ele vem. O adversário, aprende isso aqui, aprendamos isso aqui. O adversário é sempre um necessitado, que comparece ao banquete das nossas alegrias. E por isso, embora não o tenha convocado, convidando somente os aflitos, porque Jesus nunca falou dos... Ele nunca diz, quando ele vai falar do Sermão do Monte, ele fala dos aflitos, dos sofredores, não é verdade? Ele diz assim, embora não o tenha convocado, o adversário, convidando somente os aflitos, os simples e os de boa vontade, aí diz Jesus, nunca lhe fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho. Então, quando se aproxima um ser difícil, um adversário, ele diz, Jesus encontra nisso um trabalho no meu coração e no coração do outro. Vou dar um exemplo prático. Livro Renúncia, Alcione. Ela está dentro da casa de Susana. Susana foi a responsável para destruir a vida do pai de Alcione e da mãe de Alcione. Vocês vão ler o livro para entender. Então, ela é governanta da casa. Olha a atitude de Alcione. E quando Susana enfermou, quem foi cuidar dela foi Alcione. Então, ela trouxe a Susana, que estava como inimiga, e hoje é uma grande amiga dela. Com a atitude do bem. Então, o que Alcione fez? Ela viu em Susana uma oportunidade de trabalho. Tanto ela trabalhando a humildade, o perdão, a resignação, quanto também ela pôde trabalhar o coração de Susana. E Susana era um adversário. Susana era alguém que queria destruir Alcione. Mas não conseguiu. Por quê? Porque a luz elimina as trevas. Ligou a luz e acabou as trevas. É isso que ele diz aqui, olha. Encarando a sua vinda, a vinda do adversário, como uma oportunidade de trabalho, de que Deus julga dignos. Dignos é, você tem capacidade de pular essa fogueira. Por isso que a frase no final aqui, né? A cada dia basta o seu mal. A cada dia basta o seu trabalho. Entendeu? Porque o que acontece? Muitas das nossas encrencas mentais, das nossas insônias, são coisas que não aconteceram e que talvez não venham a acontecer e eu já estou sofrendo por antecipação. Então eu tenho que me preocupar com o dia de hoje. Hoje, tal qual a dependência química, só por hoje.
Aí você diz assim: só por hoje, só hoje, eu não vou reclamar. E fica vigiando. Só por hoje. Então isso para tudo. Se eu tenho a deficiência de falar mal da vida alheia, só por hoje eu não vou falar mal da vida alheia. Só hoje. Amanhã você repete de novo essa frase. Se você tem o hábito de sempre estar falando mal de alguém, daquela pessoa, é um obsessor encarnado, diz: hoje eu não vou reclamar daquele alguém. Só por hoje. E amanhã repete de novo. Então, eu tenho que me preocupar com hoje. O amanhã não chegou e eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Mas hoje eu vou fazer o melhor hoje. A cada dia basta o seu trabalho. E se amanhã tiver panela, não tem problema, ainda não chegou amanhã, mas hoje eu vou fazer. O apóstolo humilde sorriu, saciado em sua fome de conhecimento, porém acrescentou preocupado com a impossibilidade em que se via de atender eficazmente a vítima que o procurara. Ele agora chegou no ponto. Isso é porque o pessoal me procurou e eu não consegui fazer. Voltando a esse parágrafo anterior, nós espíritas que não estudamos temos um péssimo hábito de usar o termo pejorativo para os espíritos sofredores, porque o obsessor tem como me livrar dessa obsessão. O primeiro movimento para falar com os nossos irmãos é o amor no coração. Então eu não tenho que tratá-los e muito menos rotulá-los disso e daquilo outro. Quase sempre um irmão que se coloca na condição de um inimigo é alguém que eu feri. Porque ninguém se torna um inimigo do outro a troca de nada. Tem um motivo. Então, o primeiro movimento é: me perdoe. Eu ouvi uma vez, foi a Nete Guimarães, me chamou muita atenção e me marcou. Ela acompanhou um diálogo em que a moça fazia direito, já estava formada, era espírita, evangelizadora, e a menina surtou. Surtou. Ela foi visitar a moça, ela disse: eu nunca vi um louco daqui para baixo. Eu olhava nos olhos da menina, a menina dizia assim: me socorre. Mas a menina não tinha a mínima coordenação com o que falava e nem com os movimentos motores. Ela rasgava a roupa, fazia gestos obscenos e falava um monte de baboseira. Mas ela olhava para a moça e via que o olhar da menina era lúcido. A menina só não tinha um controle no que falava. Como os pais eram espíritas, era realmente um processo obsessivo. A moça estava subjugada, possessão. E aí o espírito se comunicou na reunião. Ela disse assim, ela ouviu a comunicação, ela disse: nem na faculdade eu tive uma aula tão fantástica quanto aquele espírito deu sobre a máquina cerebral. Ele era muito bom. Então o que ele falou? Ele disse que ele estava fazendo um teste com aquela moça. E ele começou a dizer o que ele disse: ela está consciente, ela está lúcida, ela entende tudo, mas ela não tem controle sobre a fala e nem sobre os seus movimentos. Eu estou trabalhando, e ele ia explicando tecnicamente o que ele estava fazendo no cérebro dela. Frio, muito frio. 1 mês, 5 meses, 1 ano, 2 anos de obsessão. E não tinha quem fizesse esse espírito parar os testes que ele estava fazendo com aquela jovem. O grupo já estava sem paciência. E o amigo espiritual se manifestou naquele dia e disse assim: há muitos e muitos anos atrás, um espírito reencarnou na Terra com uma grande missão, a parte da ciência para os descobrimentos na parte cerebral. Ele encarnou, casou, teve 2 filhas. Tinha um grande amigo que trabalhava muito com ele dentro do laboratório, e eles estavam fazendo assim grandes descobertas na área.
Um belo dia, esse cientista chegou em casa e encontrou a esposa e as 2 filhas mortas. Ele se revoltou muito, abandonou a ciência. Esse amigo que trabalhava junto com ele, tanto deu apoio, tanto insistiu, que ele voltou para a ciência, mas não mais com a mesma vontade de antes. O tempo passou, esse cientista veio a desencarnar. E no mundo espiritual ele quis descobrir, ele queria saber quem havia feito aquela crueldade com a sua família. Quem foi? O amigo. O amigo. Quem é o amigo? A moça. Hoje encarnada num corpo feminino. Aí perguntamos, quem é a vítima? Então, quando nós estamos em reunião mediúnica, que nós vamos falar com espíritos que estão com muito ódio, muita raiva, eu particularmente, eu olho para ele sempre com muito sentimento e digo, a dor dele é muito grande. Ele foi machucado muito para estar com tanta raiva assim. Então é esse acolhimento, é esse entendimento que nós temos que ter. Então, se eu estou vivendo um processo obsessivo, que às vezes nós temos processos obsessivos cruéis. O primeiro ponto é, me perdoa. Porque a vítima quase sempre é o obsessor. É o irmão machucado. Então é esse cuidado que Jesus tem aqui. Esse cuidado que ele está tendo. Sempre o tratei com muito respeito, com sentimento, com o coração. Nós, os evangelistas anotaram que Jesus verbalizou, mas não foi anotado o que Jesus emitiu para cada um deles. E o desespero deles era o amor do Cristo, porque não há quem resista ao amor, ao verdadeiro amor. Nem a sombra. Então o apóstolo sorriu, humilde, mas aí ele veio com essa indagação, né? De que necessitarei para afastar as entidades da sombra? Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabeleça nas almas? Voltamos assim ao início das nossas explicações. Retrucou Jesus. Pois para isso necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo de tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. O que Jesus falou? Ele disse, para essa classe de espírito é necessário jejum e oração. Aqui ele está explicando que jejum é esse, não é passar fome, não. É esse jejum aqui, olha. Finaliza para eu comentar. Já vistes algum contentor da terra convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama a teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos. Trocando em miúdos, Tadeu, sabe por que você não conseguiu? Porque para isso necessita de edificação do reino dentro da tua alma. Sendo este o objetivo de tua vida. O objetivo da nossa vida aqui na Terra é realizar, é construir o reino dentro de nós. Nos tornar seres humanos, melhores.
Já vistes algum discutidor, né, da terra convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? Alguém convence alguém por palavras? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Não pensa que é falando que tu vais ajudar alguém, não. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, né? A túnica brilhante é o vestido que tu te apresenta, que tu pode até chamar atenção. Então, se tu tiver uma boa filosofia, uma boa fala, uma boa dicção, tu pode até deslumbrar no primeiro momento. Só isso. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz. E a luz ilumina. Essa luz é o que, gente? Quem é essa luz? Quem é a luz? Fazei brilhar. O que é isso? Nós. É o Espírito. Quanto mais evoluído, maior a intensidade da luz. Quanto menos evoluído, maior a opacidade. Escuro. Quem já leu o Irmão Jacó? O livro Voltei. Gente, tem que ler esse livro. Tem que ler esse livro. É a história de Frederick Figner. Ele era, inclusive, doutrinador. Atendia os espíritos em reuniões mediúnicas. Fez um trabalho muito bom. Foi ele que fundou a editora da Federação Espírita Brasileira. Quando ele chegou no mundo espiritual, ele não sofreu, não. Mas ele não tinha luz. Quando ele foi visitar uma parte difícil, tinha alguns espíritos lá que ele havia atendido na reunião mediúnica. Quando os espíritos olharam para ele, disseram: o cara nem tem luz. Tirando sarro, não tem nem luz. Ficou canhão. Mas é um livro fantástico. Tem que ler esse livro. Ele é fininho, nem dói. Não é um Paulo Estevo, com 500 e poucas páginas. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Lembra da treva? Chegou a luz, não tem nem o que falar. Capacita-te, ou seja, convence-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Vai, Tadeu, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama a teu próximo, sem esqueceres que Deus cuida de todos. Cuida de ti, faz o teu trabalho, porque Deus está trabalhando por todos nós. Para finalizar, Tadeu guardou os esclarecimentos de Jesus para retirar de sua substância o mais elevado proveito no futuro. No dia seguinte, desejando destacar perante a comunidade dos seus seguidores a necessidade de cada qual se atirar ao esforço silencioso pela sua própria edificação evangélica, o mestre esclareceu aos seus apólogos sinceros. Apólogo é ensinamento moral, tá? Como se encontra dentro da narrativa de Lucas, que nós vamos já ler, Lucas 11, 26. Abre aspas. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando e não o achando, diz: voltarei para a casa de onde saí. E ao chegar, acha varrida e adornada. Depois, vai e leva mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam. E o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Então, todos os ouvintes das pregações do lago compreenderam que não bastava ensinar o caminho da verdade. Então, a casa limpa, arrumada, é quando tu ensinas. É quando tu ensinas, quando tu tem um conhecimento.
Aí o que ele disse? Olha, está tendo conhecimento agora. Espera lá que eu vou buscar reforço. Aí o ataque vem. Aos espíritos perturbados e malfazejos, que indispensável era edificar-se cada um a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si mesmo. Vamos ver essa passagem, que o tempo já foi. Só Lucas, rapidão. Capítulo 11. Capítulo 11, versículo 26. Tradução do Bíblia de Jerusalém, a minha, tá? Quando o espírito impuro sai do homem, perambula em lugares áridos, procurando repouso, mas não o encontrando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. A casa aí é quem? Não é a casa, não. É quem? Nós. É a nossa casa íntima aqui. Chegando lá, encontra varrida e arrumada. Diante disso, vai e toma outros 7 espíritos piores do que ele, os quais vêm habitar aí. E com isso, a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Perfeitamente. Então, é muito interessante essa passagem. Então, não basta você enfeitar a casa. É necessário você construir o reino dentro dela. Porque, meus irmãos, eu me lembro uma vez com um espírito falou assim na reunião mediúnica pra gente. Ele disse bem assim: vocês são engraçados. Nós damos a ideia, vocês realizam, a culpa é nossa. Não é verdade? Eles dão a ideia, mas quem realiza somos nós. E aí a gente joga a culpa para eles. Não é assim. Então, meus irmãos, os espíritos, eles utilizam o material que está dentro de nós. Tem uma frase de Emmanuel, dura, que ele diz assim: não basta espantar as moscas, é necessário fechar a ferida. Porque nós queremos espantar as moscas, mas a ferida continua lá. Vai chamar outras moscas. Então eu tenho que me preocupar em fechar a ferida. E quando eu falo de ferida, eu estou falando do quê? As feridas da alma. Uma vez fechando, não chama mais as moscas. Está em agenda cristã. Agenda cristã. Foi bom? Finalizamos esse capítulo que fala a luta contra o... E vocês perceberam que essa luta contra o mal, esse mal está onde? O verdadeiro mal. Como eu costumo dizer, existe uma pessoa que pode te destruir. Quem é? Somos nós mesmos. É o gapiroto que está querendo. Está dentro de nós, né? Olha, o próximo é bom ânimo. Olha que delícia. Bom ânimo. Vamos finalizar para ir para casa? Vamos lá. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abri para te amar. Nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece, mexe com o coração da gente. É como sonho, é como sonho, eu me dou por inteiro, teu é o meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez.
meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abri para te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como sonho, é como sonho, eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez, outra vez, outra vez. Senhor da vida, as nossas buscas ainda são muito grosseiras. Ainda valorizamos muito as sensações, porque ainda não conquistamos o sentido para perceber a harmonia celestial. Nós estamos ainda galgando. E é no momento de estudo, no momento da oração, no momento que escutamos uma música, que nos faz modificar o compasso, o tom, e começamos a sentir uma leve ideia do que é a emoção de ordem divina. Nos ajuda, Jesus, a nos libertarmos desse charco pesado da ilusão e começarmos a alçar em busca de verdadeiras emoções. Muito obrigado, divino amigo, por esse capítulo que nos fez respeitar irmãos que ainda se comprazem em fazer o mal, olhando para eles como irmãos nossos, como também um dia, Jesus, já realizamos e já estivemos ao lado do mal. Muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada pela presença dos nossos amigos espirituais, e que nós possamos, amor querido, permanecermos em Ti e contigo. Derrama sobre nós a Tua bênção, Senhor, e a Tua paz, de que tanto necessitamos. Muito obrigado, Senhor Jesus.